Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 26. Gênesis capítulo 26, nós leremos até o verso 33. Gênesis 26 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate, Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo.
Jura-nos que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Amém. Eu quero pensar um pouco com vocês hoje sobre o tema: como transformar as crises da vida em verdadeiros triunfos. A América do Sul está em crise. Nosso país vizinho, a Venezuela, vive talvez os seus momentos mais dramáticos de toda a sua história. O estado de Minas Gerais e o Brasil estão em crise. O acidente em Brumadinho acena ser um dos maiores acidentes naturais, com consequências trágicas para centenas de pessoas que possivelmente perderam a sua vida. A crise não escolhe idade, não escolhe extrato social, não escolhe nem mesmo denominação religiosa, ela chega. E eu posso lhe garantir que a crise é uma espécie de encruzilhada, onde uns colocam os pés na estrada da vitória e outros descem a ladeira do fracasso. Crise é um tempo de oportunidade e de escolha. Alguns olham um horizonte com óculos escuros e caminham para uma derrota fatídica e amarga. Outros aproveitam esse momento para reciclar a alma, para redefinir a vida e para caminhar numa direção de triunfo e de vitória. O grande empresário, talvez o primeiro bilionário do mundo, o Dr. John Rockefeller, disse certa feita que o futuro não acontece simplesmente. O futuro é criado por homens de visão, sobretudo diante das crises da vida. Eu não sei que tipo de crise você está passando. Talvez pessoal, talvez conjugal, talvez familiar, talvez financeira, talvez moral, talvez até espiritual. O que você vai fazer? Naufragar? Ou encontrar um caminho de triunfo, de vitória? Se você olhar no campo científico, as grandes descobertas vieram em tempos de crise. As grandes invenções foram precedidas por uma espécie de alguma crise que surgiu para atender uma demanda, para encontrar uma resposta, para encontrar uma saída, uma solução. Isso me vem à tona. A crise imobiliária que os Estados Unidos viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que muitos soldados combatentes, ao retornarem para a América, retornaram e se casaram e tiveram muitos filhos, e daqui a pouco houve uma crise imobiliária gravíssima, maiormente em Nova York. Muitas pessoas se casando e morando em barracões, morando de uma maneira extremamente precária. E nos grandes centros urbanos os preços eram exorbitantes, mas um homem teve um discernimento. Esse homem chamava Levi, e esse cidadão, William Levy, e ele pensou o seguinte: precisamos buscar uma solução, porque o país, que era agrícola, tornou-se urbano, e ele busca uma nova saída, para que o país se tornasse um país suburbano. Ele foi para a região periférica de Nova York, onde as terras eram baratas, e comprou muitas terras, e enviou para lá os seus construtores, e criou uma nova mentalidade habitacional na América,
a mentalidade suburbana. E isso revolucionou não só a América, isso invadiu essa ideia o mundo inteiro. E hoje os grandes centros das grandes cidades não são mais a coqueluche de moradia, mas regiões suburbanas. Ele aproveita um tempo de crise para encontrar uma saída para a economia do país e para o mundo empresarial. Ora, irmãos, esse princípio da vida econômica pode se aplicar perfeitamente à vida espiritual. É por isso que eu quero que você volte os seus olhos comigo para esse texto, porque Isaac está enfrentando uma crise, não uma crise qualquer. Preste atenção no verso 1, sobrevindo fome à terra. Essa é uma crise de sobrevivência. Isaac era o herdeiro único de Abraão, que era um homem muito rico. Ele já era um homem rico. Ele era o herdeiro de uma promessa espiritual gloriosa. Por meio dele a descendência viria, o Messias viria, e Deus haveria de abençoar todas as nações da terra. Mas agora a crise chegou, a fome chegou, a sobrevivência está ameaçada. E então eu quero trazer para você alguns princípios nesse texto. Primeiro princípio: na crise, siga a orientação de Deus em vez de fugir. Versos de 1 a 6. Porque a primeira coisa que você é levado a pensar: estou vivendo uma crise, enfrento ou fujo? Encaro ou retrocedo? Avanço ou dou marcha ré? Notem comigo que diante da fome que veio, Deus aparece para ele no verso 2 e disse: não desças ao Egito. Em outras palavras, nesse tempo de crise, o Egito era o país que tinha fartura, era o país que tinha os celeiros do mundo. Mas Egito, naquele momento, era um lugar de perigo, de ameaça para a sua vida, para a sua família, para o seu coração, para o seu futuro espiritual. Nós, às vezes, queremos buscar soluções mais fáceis, mais adequadas para o momento, mas que podem nos oferecer vantagens imediatas e riscos eternos. Então Deus está dizendo para você: cuidado, não tente uma fuga, não tente uma medida fácil, cômoda, mas perigosa para o seu coração. Não desista das vantagens imediatas por bênçãos, desista, em outras palavras, das vantagens mais imediatas por bênçãos mais invisíveis, mais remotas, mas bênçãos eternas. Não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Não faça concessões. Não abra mão de valores, não abra mão de princípios, porque você está passando uma crise. Notem mais, na crise, precisamos tirar os olhos das circunstâncias e pô-los nas promessas de Deus. A partir do versículo 3 até o versículo 5, observem comigo que Deus não só dá uma ordem para Isaac: não desças ao Egito, mas dá outra ordem: fica na terra que eu te disser, habita ali. E Deus promete mais: serei contigo. E Deus promete mais: eu te abençoarei. E Deus promete mais: eu multiplicarei a tua descendência. Então note você que na hora que você está passando uma crise, em vez de você querer fazer o que está no seu coração, na sua emoção, para se livrar imediatamente dessa crise e transigir com valores e desobedecer os preceitos de Deus, ouça Deus dar a direção, veja o caminho que Deus está apontando para você, não transija com valores, não negocie princípios, obedeça a direção que Deus está lhe dando. Deus promete segurança, Deus promete prosperidade, Deus promete a bênção para a família, Deus promete o futuro para essa descendência. Mas mais do que isso, na hora da crise, é hora de você obedecer a Deus sem racionalizações. Confira comigo o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele podia dizer: Deus, mas eu não estou entendendo. Egito é lugar de viver,
Lá que tem pão, lá que tem prosperidade, lá que tem fartura. Nessa terra aqui, a fome chegou, a crise chegou, a seca está assolando, não tem água, e onde não tem água, não se planta, onde não tem água, não se colhe, onde não tem água, não se cria rebanhos, onde não tem água, a vida está fadada ao fracasso, a morte vai mostrar a carranca, não tem saída para mim, eu tenho que ir descer o Egito. Deus, não desça o Egito. Tem hora que Deus lhe dá uma ordem, você diz, mas Deus, eu não estou entendendo, está ferindo a minha lógica, está ferindo o meu raciocínio, a minha inteligência. Obedeça a Deus. Deus sabe o que fala. Deus, quando dá uma ordem, Ele quer ser obedecido, e não é hora de racionalizar, e não é hora de justificar, e não é hora de protelar a obediência. Obedeça sem racionalizações. Diz a Bíblia que ele obedeceu, e talvez esse menino, esse homem, obedece porque tem um histórico de obediência muito forte na casa dele. Vocês se lembram do seu pai? Que esperou 25 anos para o nascimento de Isaac? E depois que Isaac já estava um menino, já grande, talvez um adolescente, Deus diz, agora você vai lá no Monte Moriá e sacrifica o teu filho em holocausto. Uma ordem humanamente absurda, logicamente irreconciliável com bom siso, que atingia de cheio as suas emoções, e Abraão não duvidou, não questionou, não adiou, obedeceu. Isaac tem esse testemunho dentro da sua casa, e ele mais uma vez está pronto a obedecer a Deus. Segundo princípio que eu gostaria que você observasse comigo, é que na crise você precisa investir nos relacionamentos familiares, em vez de ceder às pressões e seduções da mentira, para se proteger. Olha comigo os versículos 7 a 11. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção no versículo 7, é que os homens, ou os grandes homens, ou até os homens de Deus, também têm os pés de barro. Olha aí o versículo 7. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã. Pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Preste atenção nisso, irmãos. Um homem como Isaac se fragiliza naquilo que tinha que ser mais forte. Sabe o que a Bíblia diz? É que o marido deve amar a esposa e dar a sua vida por ela. O amor do marido deve ser o seguinte: se a mulher estiver passando algum risco, alguma ameaça, ele se coloca na frente, como escudo dela, para sofrer o golpe e morrer por ela, para protegê-la. Esse é o papel do marido. O amor do marido deve ser um amor suficiente para morrer pela mulher. O que ele fez? Quando ele percebeu que ele corria algum risco por causa da sua mulher, porque era muito bonita, ele disse, é minha irmã. Com isso ele está dizendo o seguinte, bota a sua mulher no balcão dos desejos, na vitrine da cobiça, e em vez de ele proteger sua mulher, ele usa a sua mulher para se proteger. Então é hora de nós pararmos um pouquinho aqui para examinar esse quesito fundamental dentro do casamento. Agora veja você, no versículo 7, que a mentira contada, ela é minha irmã, no versículo 8 e 9, vai ser uma mentira descoberta. Porque um dia o rei está olhando pela janela e viu o abençoado Isaac acariciando a Rebeca. Falou, irmã, coisa nenhuma, o cara está mentindo. Mentira contada vem a ser mentira descoberta, e mentira descoberta, em terceiro lugar, vem a ser mentira reprovada, nos versos 10 e 11. Agora, um ímpio está corrigindo um crente. Agora é o rei filisteu que está exortando Isaac, que é isso, rapaz? O que você fez para nós? Facilmente alguém teria abusado da sua mulher, e você deu toda a chance para que isso acontecesse. Então, outra coisa importante aqui, os grandes homens também podem ser incoerentes. Preste atenção nisso. Dentro de casa, o Isaac é marido, e marido carinhoso. Ele acaricia sua mulher.
Ele não é aquele cara durão, secão, duro no trato, ríspido com a sua mulher. Dentro de casa ele é um doce, cheio de mel, como diz o pastor Ivan agora há pouco. Mas fora dos portões, nenhuma aliança, nenhum compromisso. Ele expõe sua mulher. Incoerência, inconsistência. Agora, só chama a sua atenção para um ponto importante. Se você ler o livro de Gênesis atentamente, a partir desse momento aqui, acaba entre esse casal o diálogo. Sabe o que vai acontecer daqui para frente? A Rebeca só vai escutar o seu marido atrás da porta. Ele deu um golpe mortal na relação conjugal. Ele feriu de morte aquilo que é mais sagrado entre marido e mulher, que é a questão da confiança. Para compensar esta falta de intimidade e confiança do casal, diz a Bíblia que eles pegam os dois filhos, Esaú e Jacó, e tentam compensar a fraqueza da relação conjugal com o investimento nos filhos, e cometeram mais um erro. O Isaac passou a gostar mais do Esaú, a Rebeca passou a gostar mais do Jacó. Em vez desse casal se unir para criar os filhos em harmonia como amigos, os pais dividem os filhos, os pais geram ciúmes e inveja entre os filhos, e o que aconteceu? O Isaac viveu o resto da sua vida na solidão, porque não tem mais a presença da mulher, ele não tem mais o respeito do mais velho, ele não tem mais a companhia do mais novo. Foi fadado a viver a vida na solidão, até na sua velhice, pelos pecados que ele cometeu de mentira, de egoísmo e de medo. Então, aplicação aqui para você e para mim: a nossa família é o nosso maior patrimônio. Não tente fragilizar o seu casamento para auferir com isso alguma vantagem. Isso lhe custará um preço muito alto. Terceira coisa que nós aprendemos nesse texto: na crise, vença os prognósticos pessimistas e faça investimentos em vez de ficar lamentando. Olha comigo os versículos 12 a 14. Eu acho isso maravilhoso. A primeira coisa, Isaac semeou na terra, ainda que todos pudessem duvidar. Está escrito no versículo 12 assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Meus irmãos, não tem água, e uma terra que não tem água não se semeia, é um deserto. E poderia alguém dizer o seguinte: ô Isaac, não adianta, outros tentaram e fracassaram, ninguém consegue produzir nada nessa terra, aqui não chove, aqui não tem água, aqui não tem rio, aqui não tem córrego, aqui não tem fonte, aqui não produz nada, aqui não funciona, é um deserto, estamos numa crise. Outros tentaram e fracassaram. Meus irmãos, os pessimistas estão por todos os lados, os negativistas estão por todos os lados, aqueles que apostam no fracasso estão dizendo para você todo dia: não vai ter jeito, não vai funcionar, não vai dar certo, o Brasil não vai para frente mesmo não tem jeito mesmo não, a coisa não vai acontecer mesmo não, então é melhor fugir mesmo, ou é melhor não fazer nada mesmo. E diz a Bíblia que Isaac semeou naquela terra, contra todos os prognósticos negativos e pessimistas. E a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1. Sabe por quê? Não é porque a terra era boa. Está escrito no versículo 12: porque o Senhor o abençoava. Então deixa eu dar uma palavrinha para você. Ô meu irmão, para de reclamar da casa que você mora, da família que você tem, da empresa que você trabalha, do salário que você ganha. Para de reclamar. Começa a semear nessa terra, começa a fazer investimento. Está todo mundo dizendo que vai funcionar? Não, acredite que vai funcionar. Deus é com você, Deus abençoa você. Faça o que está no seu alcance fazer, semeie. Eu fico pensando
quando Davi chegou naquele acampamento de guerra, está 40 dias, um gigante ameaçando, desafiando, humilhando, conspirando contra os soldados de Saul, e tem já 80 vezes que esse camarada está desafiando os soldados, ninguém tem coragem. E Davi chega e diz: mas quem é esse camarada aí? Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse camarada para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você precisa olhar a crise com os olhos da fé, você precisa olhar a crise com os olhos da confiança em Deus. Aquilo que todo mundo está olhando como um cenário de fracasso e derrota, pode ser o seu cenário de vitória em nome de Jesus. Segunda coisa, torne-se um especialista naquilo que você faz. Não se acomode. Olha comigo os versos 18 a 22. A Bíblia diz que Isaac começa a cavar poços, e ele cava 7 poços. Se não tem água, tem que buscar água. Se não tem água em cima da terra, tem água debaixo da terra. Se não tem ribeiro, eu vou cavar poços, e eu vou encontrar água, tem água, nos lençóis freáticos. E ele começa a cavar poços, ele se torna um especialista em cavar poços, ele se torna um perito nesse negócio. Meus irmãos, prestem bem atenção, que a bênção de Deus não dispensa o labor humano. Deus não premia preguiça. A igreja vai crescer, mas tem que trabalhar. Nós queremos que a igreja cresça, mas tem que evangelizar. Nós queremos ver frutos espirituais, mas tem que botar a mão na massa. Nós queremos ouvir, mas tem que orar. Eu preciso mais tempo, você lê a Bíblia. Eu preciso que a minha família seja abençoada, tem que investir na família. O que está no seu alcance de fazer, é seu papel de fazer. E mais, nós precisamos nos tornar especialistas naquilo que fazemos. Seu negócio é comércio? Você tem que entender disso. Seu negócio é indústria? Você tem que entender disso. Seu negócio é lavoura? Você tem que entender disso. O seu negócio é ensino? Você tem que entender nesse negócio. O que é que Deus chamou você para fazer? Qual é a sua profissão? Qual é o seu expertise? Qual é a sua área de atividade? Se especialize nisso. Cave poços. Terceiro, preste atenção nisso. Faça o ordinário e espere o extraordinário de Deus. Olha comigo os versos 12 a 14. Vamos ler juntos, por favor, 12 a 14, vamos lá? Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. 100 por 1 naquela época era o máximo, era o superlativo. Até Jesus contou esse 100 por 1 na parábola do semeador. A boa semente produz a 30, a 60 e a 100 por 1. Agora, esse é o extraordinário. O que é o ordinário? É semear. Ninguém recebe uma colheita de 100 por 1 sem que tenha semeado. O pastor Arival tem nos desafiado constantemente, e nós somos testemunha disso, de desejar ver o crescimento da igreja. Ele luta por isso, ele chora por isso, ele ora por isso, ele prega para isso. E às vezes você olha o cenário no Brasil todo, quantas igrejas, irmãos, que estão minguando, outras que estão até morrendo, outras que estão dando marcha ré. Mas ninguém pode esperar que a obra de Deus cresça sem trabalho, sem oração, sem evangelização, sem discipulado, sem plantação de igreja, sem investimento na obra missionária. Não pode esperar o extraordinário se nós não estamos fazendo o ordinário. O ordinário quem faz somos nós. Cavar poço é com a gente, semear é com a gente, dar a colheita de 100 por 1 é com Deus. Então faça o ordinário e espere de Deus o extraordinário. Louvado seja Deus. Isso em todas as áreas da vida. Deixa eu lhes dar um exemplo. Do mundo aí empresarial. O senhor Ray Kroc foi um homem de visão. Na metade dos anos 50,
esse cidadão, ele era uma espécie de representante comercial, e ele morava em Chicago, no estado de Illinois. Ele vendia máquinas de milkshake para os restaurantes. E lá em Chicago, ele ouviu que lá na Califórnia havia um restaurante com comidas assim, pronta entrega, na hora, fazia, o camarada chegava, era atendido e saía feliz da vida. Os irmãos McDonald's tinham um restaurante assim. E ele ouviu esse negócio e viajou de Chicago, Illinois, para Califórnia e ficou durante uma semana inteira observando. As pessoas entravam, pegavam o seu lanche, comiam ali rapidamente, ou saíam para comer dentro do carro ou em casa, e ele observou aquele negócio. Falei, gente, isso aqui tem um potencial incrível. Esses dois irmãos McDonald's não tinham qualquer visão de ampliar isso, de alargar as fronteiras, de fazer franquias para o mundo. E então esse representante comercial chama os irmãos McDonald's depois de uma semana de análise e propõe para eles uma coisa: nós vamos ampliar esse negócio, vamos fazer franquias. Aqui que está funcionando bem aqui, vai funcionar bem no mundo inteiro. E eu acho curioso que Tom Cine, no seu livro A Face Oculta da Globalização, chegou a dizer que McDonald's tornou-se uma marca mais popular e mais conhecida no mundo do que a Coca-Cola. Os arcos amarelos estão espalhados para o mundo inteiro. Por quê? Porque um homem teve a visão empresarial de que se semeasse naquela terra, isso produziria a 100 por 1. O que é que você tem nas suas mãos que precisa e pode ser multiplicado? Faça o seu ordinário e espere de Deus o extraordinário. Quarta lição do texto: na crise, proteja o seu coração da amargura em vez de brigar pelos seus direitos. Deixa eu dizer uma coisa para você muito solene: o nosso coração é tão mau, tão corrupto, que nós temos muito mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Se um irmão chegar para você todo machucado da vida, pedindo ajuda, você prontamente se estende a mão para ajudar. Mas se o irmão vier contar para você uma bênção que recebeu, de conquistas que realizou, você recebe isso com um semblante meio abatido. Sabe o que aconteceu com a prosperidade do Isaac? Olha comigo aí, por favor, versículo 14. Possui Isaac ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O seu sucesso, a sua vitória vai incomodar alguém. Agora, a grande questão é essa: como é que lida com isso? Isaac teve que enfrentar a inveja dos filisteus. Se você olhar no versículo 16, a rejeição do rei Abimeleque. Terceiro, ele teve que enfrentar a contenda dos pastores de Gerar, versos 20 e 21. Então, quando a bênção de Deus começou a fluir na vida dele, ele começou a enfrentar problemas humanos, relacionais. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. A questão é como é que você lida com isso. Sabe o que começou a acontecer? Isaac resolve ter uma atitude consistente para guardar o coração. Abimeleque diz: vai embora, que você já é mais forte que a gente, então vai embora, nós não queremos você aqui não. Não, mas eu tenho minhas propriedades aqui, eu tenho meus rebanhos aqui, eu cavei poços aqui, e ninguém vai me tirar daqui. Ele prontaria uma briga, uma guerra. Ele vai embora. Aí vai para o vale de Gerar, aí ele abre um poço, vem os pastores, contendendo, não, esse poço aqui é nosso, essa água aqui é nossa. Não, senhor, eu que cavei, isso aqui é meu, isso é propriedade privada e ninguém entra. E vai para frente, cava outro poço. Contender, não, isso aqui também é nosso. Não, isso aqui é meu, eu trabalhei, eu sou a camisa, isso aqui é meu. Vai para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Prosperidade tem muito mais a ver com paz de espírito do que com dinheiro.
Você pode estar com o bolso cheio de dinheiro, se você está com guerra na alma, se você está precisando brigar com todo mundo, essa briga, mesmo que você a ganhe, não vai ser bênção para a sua vida. Aprenda com Isaac a ser manso. Sofra o dano, durma em paz, tenha paz de consciência. Entregue para Deus, Ele sabe lidar com isso. Notem mais, isso é maravilhoso. Quando você teme a Deus, Deus reconcilia com você os seus inimigos. Olha comigo aí, fato magnífico que acontece no texto. Versículos 26 até o verso 33, diz que de Gerar, o rei Abimeleque foi ao encontro de Isaac, mesmo que o expulsou, e diz o seguinte, olha, e aí Isaac pergunta assim, mas por que vocês vieram aqui? Vocês não gostam de mim, vocês me expulsaram, o que estão fazendo aqui? O Abimeleque e os seus companheiros disseram assim, nós descobrimos uma coisa, você é o abençoado de Deus, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Sabe que nós viemos aqui? Fazer paz com você, nos reconciliarmos com você. Nós queremos ter você como amigo, não como inimigo. Meus amados irmãos, eu particularmente já tive a bênção de ver isso na minha vida, de pessoas que queriam brigar, e você opta por não brigar, e pessoa que quer usurpar seus direitos, e você não briga por eles, daqui a pouquinho essa pessoa vem e diz, não, eu reconheço que a bênção de Deus está sobre a sua vida, vamos acertar os ponteiros, vamos viver em paz, vamos fazer uma aliança. Deus honra, quando você anda com Deus, a Bíblia diz lá em Provérbios, que Deus reconcilia com você os seus inimigos, você não tem que brigar, você não tem que fazer guerra, você não tem que viver amargurado, você não tem que viver atormentado, você não tem que viver ganhando causas para a sua vida, ferindo pessoas, mesmo que você esteja dentro dos seus direitos, entrega esta causa para Deus, porque isso é a verdadeira prosperidade, é dormir em paz, sabendo que Deus é quem defende você. Outro princípio, na crise busque velhas e novas possibilidades em vez de se acomodar. Aqui tem uma coisa lindíssima, irmãos, que nós temos que entender. Primeiro, Isaac reabriu os poços antigos de seu pai. Você pode olhar o versículo 18 comigo? Vamos juntos? E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Sabe o que ele está dizendo? Agora vamos pegar o princípio espiritual. Ele está dizendo o seguinte, meu pai, Abraão, cavou poços, eu não preciso inovar nada, eu vou reabrir os mesmos poços que meu pai um dia cavou, lá tem água, eles foram soterrados? Foram, eu vou tirar esse lixo dos filisteus, essa terra dos filisteus, lá tem água. O que significa isso espiritualmente? Meus irmãos, nós temos não que buscar novidades no mercado da fé, nós temos é que voltar ao passado e saber que os nossos pais no passado cavaram poços e lá tinha água e água boa. O que nós precisamos é recorrer àquilo que os nossos irmãos da fé, os nossos pais na fé experimentaram e voltar para lá, voltar para a escritura, voltar para a oração, voltar para a simplicidade do evangelho, voltar para o culto doméstico, voltar para as vigílias, voltar para o entusiasmo com o Cristo, voltar, meus irmãos, ao evangelho puro e simples, é cavar aqueles poços que tinham água, não é buscar novidade, não é contratar os especialistas, é voltar para as origens, para o antigo evangelho, lá tem água boa. Segunda coisa que Isaac fez, queridos irmãos, Isaac abriu novos poços, mostrando que não se contentava com as experiências do passado, ele queria mais. Então aqui tem um ponto fundamental que nós precisamos entender. Primeiro, nós não podemos jogar o passado fora, não podemos. Mas segundo, nós não podemos idolatrar o passado.
Nós somos uma igreja reformada, mas nós não vivemos no passado. Os nossos irmãos trabalharam, nos deram um legado e nós precisamos avançar. Porque se nós ficarmos hoje, em pleno século 21, só olhando para o século 16, nós só iríamos dizendo, vão só abrir os poços que Abraão abriu. Mas Isaac fez mais. Além de abrir os poços do passado, ele cavou novos poços. A nossa geração precisa encontrar resposta para essa geração, para as perguntas dessa geração, para as demandas dessa geração, para os desafios dessa geração. Nós não podemos apenas morar no passado, nós não vivemos de saudade, nós não somos saudosistas, nós olhamos para frente, nós temos novos desafios, nós temos novas fronteiras, nós temos novos campos a serem atingidos, nós precisamos cavar novos poços. Nós precisamos orar, meus irmãos, para que os nossos filhos sejam mais crentes do que nós, para que eles, na geração deles, cavem outros poços, e que amanhã novos horizontes sejam encontrados para a glória de Deus, e para a expansão do reino de Deus. É isso que Isaac está nos ensinando. O que é maravilhoso, é que aonde ele vai cavando poços. Ele chega no lugar, cava poços. Ele chega em Berseba, é um deserto, ele cava poços. E por isso que Berseba não é um deserto, é uma cidade, porque ele cavou poços. Onde ele está buscando alternativas para a vida dele, para o futuro dele. Terceiro lugar, Isaac tirou os entulhos dos filisteus para que a água pudesse jorrar. Versículo 18. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Vamos entender isso aqui, irmãos. Sabe o que Jesus Cristo disse? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esses poços podem ser o seu coração. Daí precisa brotar água viva. Seu interior. E aí você diz para o seu coração assim, pastor, mas isso não está acontecendo na minha vida. A minha vida está árida, a minha vida está um deserto, eu não estou atendendo a demanda de João 15:8, eu não estou produzindo muito fruto. O que está acontecendo com a minha vida? É preciso que você tire o entulho desse poço, tire a terra dos filisteus desse poço. O que é que você tem jogado para dentro do seu poço, do seu coração, que está impedindo o fluir dessas águas? Há alguns anos, eu fui passar um feriado, final de semana, há bastante tempo, eu era pastor em Bragança Paulista, aqui numa cidadezinha de Minas Gerais. Era uma vilazinha pequena, estava fazendo muito frio, e se não bastasse, choveu bastante, e para piorar a situação, 3 dias sem água, e aí na caixa não tinha jeito de tomar banho, porque não tinha água. Quando foi observar, lá analisando o problema, constataram que no cano central que recebia a água para a caixa central da vila, tinha um rato morto encalhado no cano, impedindo o fluir das águas. Aquilo me chamou a atenção. Muitas vezes as águas não estão fluindo no poço da nossa vida, porque tem ratos mortos encalhados, que precisam ser tirados. É o lixo dos filisteus, é a vaidade, a soberba, é a impureza, é o orgulho, é a secularização, é a vida mundana, são coisas que nós vamos jogando para dentro desses poços, precisa ser tirado. Tirar de lá, esse entulho precisa sair de lá, para que a água brote. Tem água lá, mas ela não está brotando, porque tem entulho lá, que precisa ser tirado, precisa ser limpado. A nossa vida precisa ser limpa, para a glória de Deus. E eu quero concluir com 2 aplicações práticas. A primeira coisa, irmãos, Isaac não foi apenas um homem próspero, mas sobretudo ele foi um homem piedoso. Confira comigo os versos 24 e 25. Você pode ler comigo esses 2 versos? Vamos lá? Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor,
armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Preste bem atenção nisso. No mesmo lugar que este homem cava um poço, ele levanta um altar. Ele faz da vida secular, do seu trabalho, uma liturgia, um culto para Deus. Na nossa geração hoje, irmãos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, sempre foi assim, mas na nossa geração hoje a demanda é maior. Você quer botar o seu filho na melhor escola, você quer que seu filho faça o melhor curso, depois você quer que ele tenha bom desempenho nessa faculdade, depois você quer que ele trabalhe numa grande empresa, você quer que ele seja uma pessoa de sucesso na vida. Mas só prosperidade financeira não é sucesso. É preciso que você levante altares, que você faça do seu local de trabalho um lugar de adoração a Deus, que você conjugue a sua vida financeira, profissional, com a sua devoção a Deus. Você precisa ir do seu trabalho para a igreja e da igreja para o seu trabalho, com o mesmo compromisso de devoção espiritual. Altar e poço estão no mesmo lugar, e você faz ambos para a glória de Deus. Segunda coisa, última aplicação. Se a crise chegou, você é um forte candidato a um extraordinário milagre de Deus. Prestem bem atenção. Você está no deserto, então ouça Deus falar com você. Siga a direção de Deus, semeia no seu deserto. Você está vivendo em um lugar seco, então reabra os poços antigos. Você reabriu os poços antigos, cave novos poços. Busque as fontes da graça, tira os entulhos, não deixe seu coração azedar, seu deserto vai florescer, o chão está duro, regue o seu chão com as suas lágrimas, e você há de colher a 100 por 1 para a glória de Deus. Quando todo mundo está dizendo não dá, é aí que você pode experimentar a maior expressão da intervenção de Deus na sua vida. Eu quero orar com você. Talvez você veio para aqui hoje e você está no seu deserto. Seu deserto. E muitas vezes o seu coração está inclinado a fugir. E fugir significa às vezes abrir mão de valores, de princípios, pisar em terrenos perigosos. Como Ló fez na crise que aconteceu, ele foi levando a sua família para as bandas de Sodoma e Gomorra. Queria vantagens imediatas, não pensou no futuro e arruinou a sua vida e a sua família. Talvez você está num deserto e todo mundo está dizendo, aqui não produz, aqui não dá certo, aqui não funciona, aqui não vai, aqui todos fracassam. Talvez a sua família está nesse deserto, secou o sentimento, o romantismo, os sonhos, a esperança. Talvez você olhe para a sua família, para os seus filhos, e você diz, meu Deus, eu estou vendo em um deserto, aqui não tem água. Talvez a sua vida financeira, seus empreendimentos viraram um deserto. E eu quero desafiar você nesta noite, em nome de Jesus, a semear no seu deserto, a semear na sua família, a semear na sua vida de oração, a semear na sua vida devocional, a semear no seu campo, onde você está. Deus quer, semeia aí. Deus é poderoso para reverter isso. Deus é poderoso para dar para você resultados que nunca ninguém viu, 100 por 1. Se as crises chegarem, se brigas surgirem, se pessoas se levantarem contra você, se pessoas ferirem você e os seus direitos, se pessoas entulharem os seus poços, se as pessoas brigarem por aquilo que é seu, entregue essa causa para Deus. Entregue essa causa para Deus, não azede o seu coração, não azede a sua alma. Deus é poderoso para que aquelas pessoas que um dia criticaram você, feriram você, falaram mal de você, atacaram você, Deus é poderoso para fazer com que essas pessoas voltem a você e peçam perdão para você e se reconciliem com você. Mas em nome de Jesus, levante altares dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro da sua fábrica.
Levante altares dentro da sua família, levante altares lá no hospital, lá na escola, lá na universidade, levante altares, adore a Deus onde você estiver, cave poços e levante altares na mesma geografia, porque não basta ser rico, não basta ser próspero financeiramente, não basta ter muitos bens, você precisa ser piedoso. Deus precisa ser o primeiro na sua vida. Eu quero orar com vocês hoje, porque se você está nessa crise, eu creio nisso, você é um candidato ao milagre de Deus nessa noite. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, lutas, dramas, crises, por todos os lados, crise internacional, crise no Brasil, crise na igreja, crise na família, crise nas instituições, crise no coração, crise na alma. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, que as nossas crises não superem a nossa confiança de que tu estás no controle e de que tu és poderoso para reverter as circunstâncias mais adversas e transformar os nossos desertos em pomares. Alegra a alma do teu povo nesta noite, gera fé na mente, no coração do teu povo nesta noite. Ensina-nos, ó Deus, de que os limites humanos não desafiam o teu poder. Encha a nossa alma de esperança, de saber que tu podes reverter esse quadro da nossa vida, cinzento, árido, seco, e fazer jorrar água boa daí. Ajuda-nos também, Deus, a cavar os nossos poços. Não nos deixes rendido à preguiça. Não nos permita cruzar os braços, a sermos remissos, a sermos lerdos, a sermos covardes, a sermos, ó Deus, acomodados espiritualmente. Dá-nos coragem de cavar os nossos poços, em nome de Jesus. Nós queremos fazer o nosso ordinário, Senhor, e nós esperamos de Ti o extraordinário. Cabe a nós fazer o que nos compete fazer, mas só Tu tens poder de realizar milagres, e nós confiamos em Ti, e nós cremos em milagres. Oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém.